Oi, gente, tudo bom? Então, eu vou fazer aqui os vídeos do nosso livro, que assim vocês podem ir fazendo e acompanhando com a mamãe, com o papai, com a vovó, com quem estiver ajudando vocês, com os meus assistentes, tá bom? Então tá. Então, nós vamos para a unidade 3. No último vídeo do livro que eu fiz até até terminar a unidade 2. Agora para 3. O que tem na rua? Então, esse é o assunto da unidade 3. O que tem na rua? Nela fica minha casa e também minha escola. Se nela não passasse carro, eu poderia jogar bola. Então, antigamente, né, quando eu era criança, eu não morava em Curitiba, né, eu morava em Maringá. Nós brincávamos muito na rua. Depois que eu mudei para Curitiba também, a minha rua era uma travessa. A travessa é uma rua que só tem uma quadra. Também jogava bets, jogava vôlei, brincava de esconde-esconde até tarde da noite no verão. Nossa, era muito legal. Hoje não dá mais para criança ficar sozinha em lugar nenhum, né? Tem que estar sempre com alguém cuidando, e daí tem carro, e os carros agora estão atropelando até em cima da calçada. Então tem que cuidar muito sobre o que a gente faz. Então é essa unidade aqui, a unidade 3, que é a unidade do que tem na rua. E na rua também nós encontramos supermercado, farmácias, hospitais, lojas, né? Tem muita coisa nas ruas pra gente. Tudo a gente encontra na rua. Virando a página, Catarina Pé de Vento. Então, é a história de uma menina, da Catarina. Eu vou contar essa história para vocês e aqui tem as fotos de umas ruas. Vamos ouvir então primeiro a história da Catarina. Catarina Pé de Vento e um lugar cinzento. Naquela rua, há tempos, tudo era cinzento. Casa, gente, bicho, flor, todos tinham a mesma cor. Todos eram cinzentos. O povo havia esquecido que o mundo era colorido e passou a colocar o cinza em qualquer lugar. Só uma menina diferente não aceitava o cinzento. O nome dela era Catarina. Catarina Pé de Vento. Por que será que era Catarina Pé de Vento? Quando a gente fala pé de vento, o que a gente pensa dessa expressão? Pé de vento. Sempre que Catarina tentava sobre isso conversar, ninguém lhe dava atenção. As pessoas estavam tão acostumadas que já nem prestavam atenção. Quando alguém falava do assunto, eles ignoravam, né? Porque para eles não tinha importância. Ninguém dava atenção, só pensava em escapar. Ninguém queria conversar com a Catarina. Nenhuma solução Catarina encontrou. Até que um vento forte de repente a ajudou. No meio da ventania, uma borboleta reluzia. Reluzir quer dizer aparecer mais, brilhar, se destacar. Leve e linda multicor, voando de flor em flor. Menina e borboleta percorreram as ruas da cidade e por onde passavam, despertavam curiosidade. Me desculpem, eu esqueci de mostrar. A cidade era cinzenta. Olha bem como é que era esta cidade. Tudo cinza, mas agora apareceu uma borboleta. Uma borboleta colorida. E saiu então a Catarina e a borboleta saltitando. E elas começaram a percorrer as ruas da cidade e despertaram a curiosidade. Em cada um dos caminhos, um rastro de cor apareceu, espantando todo cinza e qualquer traço de breu. Breu é
preto. Breu é escuridão. Quando a gente fala, isso aqui tá um breu, é porque tá escuro, como a noite sem luz, sem luar, sem estrelas, né? Então, quando tá escuro, a gente fala breu. Não teve cinza que resistiu àquela bela transformação. As cores apareceram assim, sem nenhuma explicação. Casa, roupa, gente, bicho, flor, tudo ganhou uma nova cor. E logo ficou bem entendido porque o mundo devia ser colorido. Por que colorido? Lembra que eu falo sempre para vocês? Tem que colorir as atividades do caderno, porque colorido dá vida. Colorido é vida, né? Fica mais feliz, né? Por isso que eu peço, eu não quero que o caderno de vocês fique igual essa cidade cinzenta, né? Sem vida. Então, tudo ficou colorido. Olha aqui como ficou mais bonito. Era assim, né? E agora, com a borboletinha, ficou assim. E a borboletinha e a Catarina coloriram tudo. Muito bem. Primeiro exercício. Temos aqui a rua, 4 ruas diferentes. Estão vendo ali? Então, essas ruas, uma chama Rui Barbosa, em Itacaré, na Bahia. A outra chama-se Coelho de Resende, lá em Teresina, Piauí. A outra, Gonçalo de Carvalho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a última, Rua Direita, em Tiradentes, Minas Gerais. Então, agora tem uma rua que tem casas antigas, uma tem o trânsito intenso, tem prédios, muito carros. A outra é arborizada. Uma rua arborizada é a melhor coisa que tem, é bem linda. Igual a rua da escola. A rua da escola é uma rua arborizada. Tem muitas árvores, é meio assustador quando chove e venta, mas é muito bonito. Daí tem uma rua arborizada e lá é a última, em Minas Gerais, é uma rua super antiga. As ruas são feitas de pedras que os escravos fizeram há muito tempo atrás. Não tem asfalto ainda, é ruas de pedra. E a pergunta é: qual dessas ruas você gostaria de morar? Assinale a imagem em que ela aparece e explique por que você quer morar. Como a gente não tem os colegas para explicar, vocês vão explicar aí para quem estiver fazendo a tarefa com vocês. Eu quero morar nessa porque é mais colorida, nessa tem mais movimento, nessa tem mais árvores, essa é mais antiga, não tem asfalto, né? Vocês vão escolher uma dessas ruas que vocês gostariam de morar, certo? E uma coisa que a gente tem que saber, como que a gente sabe o nome da rua? Como que eu vou saber o nome da rua da escola? Como que eu sei que o nome da rua da minha casa é Rua Olinda? Como assim? Então, é para isso que nós temos umas plaquinhas em cada esquina. Essas plaquinhas são colocadas ali com o nome da rua e o bairro, para você saber que bairro você está. Porque além das ruas, lembra que eu expliquei no comecinho para vocês que antes, quando moravam só os índios, era só floresta. Daí chegaram os portugueses e espanhóis e começaram a derrubar nossa floresta e construir cidades. Construíam uma igrejinha e um mercadinho, que eles chamavam esse armazém de armazém, né? E daí falavam secos e molhados, era o nome dos armazéns. E nesses armazéns não eram supermercados, era bem rústico, bem simples. Vendia comidas, vendia ferramentas, vendia sementes para plantar, vendiam roupas, sapatos, tecido, botões, tudo numa loja só. E uma coisa que era muito importante, eles não tinham sacolinhas plásticas, saco plástico, estas coisas para poluir e para destruir a nossa natureza.
Não, era tudo no papel. Você ia até lá e dizia, eu quero um pão, eles embrulhavam no papel. Eu quero comprar 3 metros de tecido verde. Cortava o tecido e embolava no papel. Não tinha sacola. As pessoas levavam umas sacolas de pano que elas mesmas faziam para trazer as coisas para casa, né? Não carregavam sacolas, então não tinha essa poluição medonha e também não tinha essa superprodução de lixo que nós temos hoje, né? Porque nós compramos um monte de coisa e desse monte de coisa que a gente compra, quase metade é embalagem. É saquinho plástico, é caixinha. Então, nós temos que sempre lembrar. Lembra que a prof falava? Evitar comprar produtos de caixinha. A caixinha do leite não é uma caixinha que recicla, né? Não dá para reciclar, porque ela tem plástico, papel e metal. Esses 3 elementos numa embalagem só. Não dá para. Nós não temos no Brasil uma máquina que separe plástico do papel e do metal. Nós temos máquinas que reciclam só papel, só plástico, só metal, certo? Então, para reciclar, primeiro a gente tem que limpar as embalagens, depois não pode pôr suja. E embalagens com gordura, caixinhas de leite, não recicla. Não recicla. Se tem gordura, não recicla, né? Então não adianta a gente separar, beleza? Então tá. Então, continuando. Aí, nas ruas, que tipos de ruas você quer morar? Ali na página 47, nós vamos ter um espaço em branco para você produzir. Aí você vai produzir ali o quê? Minha rua é assim. Você vai desenhar nesse espaço em branco como é a rua que você mora. Como é a casa do lado, você mora na casa, você mora sobrado, você mora num prédio, se tem árvores, se tem carros estacionados nas calçadas, na rua, na beirada da calçada, se tem muitas pessoas andando na rua, certo? Faça como você sabe desenhar. Não se preocupe em fazer uma coisa bonita, perfeita. Não é para o papai, para a mamãe, para ninguém desenhar para você. É você que tem que desenhar, certo? Combinado? Então, beleza. Então, olha ali. Você sabe o nome da rua onde você mora? Como ela é? Então, vamos ver. Desenhe a rua onde você mora nesse espaço em branco. E aí, assim, você vai desenhar ali a sua rua. E vai também poder pedir para a mamãe para levar você para dar uma olhada ali na rua, né? Com máscara. Quando voltar, passa álcool na mão. Não pega na máscara, pega só no elastiquinho, certo? Então, daí nessa página 47, você vai fazer esse desenho. Passando a desenho, vamos mudar de página, página 48. Monjolo de pilão. Bate o monjolo no pilão. Pega a mandioca para fazer farinha. Onde foi parar meu tostão? Ele foi parar na vizinha. Então as crianças estão brincando. Tem 4 crianças aqui brincando, olha lá. E deixa eu explicar para vocês o que é um monjolo. Monjolo é algo tipo um copo bem grandão de madeira que os índios inventaram e ele tem um martelo bem grandão que bate dentro dele. Então os vizinhos, os índios, as pessoas pegam a mandioca, colocam lá dentro para ficar socando, daí põe para secar, daí soca, daí seca. É um trabalho manual, né? Artesanal que a gente chama. E daí para fazer a farinha de mandioca, certo? Então, o monjolo e o pilão é que nem um pilão que a mamãe tem em casa para socar os temperos, que tem um negocinho que bate dentro, certo? Isso é um monjolo. Bom, as crianças estão brincando ali, tem 4 criancinhas. Olha nas suas mãos. Você sabe qual delas é a direita e a esquerda? Lembra que a gente conversou sobre isso? Mão direita e mão esquerda. Normalmente, a mão direita é a mão que a gente escreve, certo? Mas tem quem é canhoto, daí escreve com a esquerda. E temos também os amigos que escrevem com as duas, lembra? O Heitor
Não sei se tem mais algum que escreve com as duas mãos. Eu acho que era o Nuan que escrevia com as duas mãos. Eu sei que tinha duas crianças na sala que escreviam com as duas mãos. Então, normalmente a mão direita é a mão que a gente escreve, chamamos de destro. A pessoa que escreve com a mão direita é destra, a pessoa que escreve com a mão esquerda é canhota. Então, você vai pedir aí que alguém que esteja com você para mostrar qual é a sua mão direita, qual é a sua mão esquerda. Ouça a cantiga Monjolo e Pilão, que os seus colegas, e divirta-se com a brincadeira para ensinar. Então, foi essa que eu li. Bate monjolo no pilão, pega a mandioca para fazer farinha. Onde vai parar o meu tostão? Foi parar na vizinha. Então, eu estou lendo como se fosse um verso, porque eu não conheço a melodia, né? Tem no CD, mas eu não estou aqui agora. Agora, as crianças estão brincando e tem um copinho vermelho do lado de cada uma delas. Epa! Todas têm um copinho vermelho? Olhem lá! Vão circular o copinho que está à direita da menina. A menina é essa que tem a blusinha de florzinha, né? Tem o cabelinho preso, os outros 3 são meninos. Depois, desenhe a quantidade de copos que falta para ela brincar de monjolo e peão. Então, quantos copos faltam? Tem 4 crianças e 3 copinhos. Quem que está sem o copinho? Não esqueça, desenha o copinho e pinta para ficar igual o outro, certo? Depois, passando adiante, nós temos a nossa vizinhança. Vizinhança são as pessoas que moram próximos da gente, na nossa rua. Então, quem mora em volta, ao entorno da nossa casa, essas pessoas são chamadas de vizinhos. Então, esta é a nossa vizinhança. Daí, nós temos ali, na rua, um grupo de casas. Cada casa tem um número. Tem 8, 10, 12, 14, são o número das casas. O que essas pessoas estão fazendo? Na sua opinião, quais delas são as vizinhas? Olha lá, tem 2 pessoas conversando, tem uma no portão e tem um carteiro entregando uma correspondência ali. Será que o carteiro é vizinho delas? Será que ele é vizinho, ele mora ali? Ou ele está só passando? Circule os números que aparecem na cena. Então, cada casa tem um número. E para que esses números? Só para colocar ali? Para nada? Não, né? Lembra lá quando eu falei? Antes era um povoado, aí foi crescendo, 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 tiveram que dividir, então, o Brasil em cidades. Aí ficamos com cidades, né? Curitiba, Londrina, Maringá, Bahia, lá para Bahia tem muito também, Piauí, né? Tem muitas cidades. Mas daí tinha muita cidade. Eu falo, moro na Rua Olinda, em Curitiba. Eu moro aonde? Moro em Curitiba. Como é que a pessoa ia me encontrar aqui em Curitiba? Sem chance, não tinha como. Por quê? Porque em Curitiba não dá, né? Olha quantas ruas tem em Curitiba. Aí eles fizeram o quê? Dividiram a cidade em bairros. Ah, eu moro em Curitiba, lá na Rua Olinda. Aí a pessoa ia chegar aqui na minha rua e ia o quê? Ela ia pegar e entregar minha correspondência em qualquer casa, ou bater em qualquer casa, ou em todas as casas. Aqui que mora Ana Paula, aqui que mora Ana Paula, aqui que mora a prof. Ana Paula. Não dava. Então, foi posta uma numeração nas casas para saber em que casa que mora. Ai, a prof. Ana mora na Rua Olinda, número 124. Ai, que bom, então eu vou lá para Curitiba e vou procurar. Mas Curitiba é muito grande, que lugar de Curitiba que eu vou encontrar a prof. Ana? A rua da prof. Ana. Aí cresceu, as cidades foram crescendo, tiveram que ser divididas em pedacinhos. A cidade foi dividida em bairros. Cada pedacinho da cidade tem um nome, né? Então, a nossa escola fica no Cristo Rei. A minha casa fica em Santa Cândida,
né? Então, cada um tem uma casa, tem um lugar, mora num pedacinho de Curitiba. E para encontrar essa rua, melhor coisa que eles acharam foi colocar no bairro. Então, acharam a cidade, o bairro que eu moro, Santa Cândida, a rua da minha casa, que é Olinda. E daí, qual casa que era minha? Aí, número 124. Ótimo. E daí, assim, nas ruas as pessoas colocam o número que quer nas casas? Ah, eu gosto do número 10. Ai, 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 mas a mãe da Melissa gosta do número 10 também. E se morasse na rua também a Manu? E a mãe da Manu gostasse do número 10 também? Quantos números 10 ia ter nessa rua? Ia ter que bater em todas as casas? Não, né? E também tem ruas que são muito longas. Essas ruas mais longas, também você tem que... Ah, eu moro no número 15. Mas daí, de repente, eu chego no final da rua. Eu tenho que saber onde é o começo, onde é o meio, né? Então, essas ruas têm os números em ordem. É uma ordem crescente. Onde começa a rua, vai crescendo até o final da rua. Tem ruas que vão até... Aqui a minha rua é uma rua curtinha, uma rua sem saída, vai até o 131. Mas tem rua que vai até 1000 e pouco. Outro detalhe, de um lado da rua são números pares, do outro lado da rua são números ímpares. Vocês vão descobrir mais tarde o que são números pares e o que são números ímpares, tá bom? Então tá. Então ali diz: desenhe um vizinho que você conheça e escreva o nome. Será que você conhece algum vizinho? Eu conheço alguns vizinhos. Tem um vizinho, inclusive, que ele vem aqui fazer aula comigo segunda, quarta e sexta. Ele vem. Continuando o assunto da rua, agora nós vamos ver quem trabalha na rua. Tem gente que trabalha na rua. Que serviços que a gente vê as pessoas andando na rua fazendo? Pensem bem. Quem que entrega nossas correspondências? Quem será? Será que vem um passarinho? Não, né? Nós temos os carteiros que trazem a correspondência para a gente. Nós temos também o pessoal da Copel que faz a ligação, que bota os fios nos postes, né? Que quando acaba a luz, chove, vem o cara da Copel com o caminhão, ergue ele lá em cima no poste e ele troca a lâmpada, arruma o fio que arrebenta. Quando as pessoas começam a mexer no poste muito para ligar a TV a cabo, fazem uma bagunça no poste, são essas pessoas que trabalham na rua que vêm arrumar. Eles são funcionários da Copel, que é uma empresa, né? Uma empresa de energia elétrica. Mas eles não trabalham lá dentro da empresa que nem eu. Eu trabalho na escola, então o meu trabalho é lá dentro da escola, né? Eu não dou aula lá na rua, né? Então, essas pessoas que trabalham na rua são assim: o carteiro trabalha no correio, só que ele não fica lá dentro do correio entregando correspondência, ele leva nas casas, certo? Nós temos então o eletricista que faz o trabalho da Copel, nós temos as pessoas que fazem aquelas faixas na rua, que pintam as ruas, que põem o asfalto. Vocês já viram o caminhão do asfalto que vem na rua da gente para arrumar? Agora era uma época perto das eleições que eles estavam bem doidos arrumando, né, os asfaltos aí, que as ruas estavam medonhas. E temos também uma pessoa que se chama gari. O gari é a pessoa, aquela que veste uma roupa laranja, que anda com um carrinho, catando os lixinhos pequenos da rua. Quando é uma quantidade maior, na nossa rua da escola, sempre tem gari varrendo. Uma vez por semana ele passa varrendo lá. Quando tem muito lixo, daí que não cabe no carrinho dele, ele faz uns montinhos na calçada e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Ele tem uma vassourona bem grandona assim. Aí ele faz aquele montinho, aí vem um caminhão com outros garis, com uma pá bem grande, que pega aquele lixo e joga no caminhão. Porque daí não cabe no carrinho dele. No carrinho do gari é só lixinhos pequenos, né? Que algumas pessoas que não são muito cuidadosas, né?
chupa sorvete, joga no chão, joga o palito, joga o papel, né? Joga os chicletes. Gente, é muito importante isso, sabe? Que os chicletes matam o passarinho, né? Eu já vi passarinho que morreu porque comeu chiclete. Estava calor, grudou no bico dele, ele não conseguiu soltar. E aí acabou morrendo de fome, de sede, porque ele ficou aquele troço grudado no biquinho dele, ele não tem força, não sabe tirar, né? Então não pode jogar chicletes na janela do carro, na rua, porque os passarinhos veem aquela bolinha com cheirinho de fruta, ele acha que é comida, daí ele vai lá e pega, tá bom? Aliás, na verdade, a gente não pode jogar nada na rua, né? Nada, tudo no lixo. Se tá na rua e não tem onde pôr, põe no bolso, guarda na bolsa, enrola o papelzinho, põe num cantinho da bolsa da mamãe ou da tua mochila e daí leva para casa, em casa joga no lixo, certo? Em lugar nenhum, nem na rua, nem em shopping, nem em nada. Certo? Então ali vocês vão ver quem são as pessoas que trabalham na rua nessa página, só tem 4. Observe essas fotografias. Onde as pessoas estão? Quais delas você acha que estão trabalhando? Você acha que todas estão trabalhando? Qual que é o trabalho de cada um? Daí você vai dizer para a mamãe aí, para quem está com você, o que essa pessoa está fazendo. Na página 177 do livro, aí chama material de apoio. Lá na página 177, você vai lá atrás e lá atrás tem as palavrinhas aqui embaixo, ó. Aí, com a ajuda de quem está fazendo para você, você vai recortar. Isso não precisa de ajuda. Recortar, vocês sabem, é os nomezinhos só. Vocês vão recortar os nomezinhos e vão colocar aqui em cada lugar, né, o que cada pessoa está fazendo, certo? E daí, se você souber, ou a pessoa que está com você conhecer mais serviços de rua, pode indicar também que trabalham na rua. O vendedor de gás, o entregador de água, são pessoas que trabalham na rua, né? E daí, vocês acham que a profissão dessas pessoas são importantes? Se não tivesse o carteiro, ia fazer diferença ou não? Ele não é importante. E o eletricista, se ele não fosse lá ficar pondo os fios no poste, trocando a lâmpada, seria importante ou não? E o homem que pinta as faixas de pedestre na rua, as faixas para não estacionar, para não ultrapassar, que faz a marcação das ruas da cidade, será que é importante? Por que será que é importante? E o gari, se não tivesse gari, não ia acontecer nada? O povo é limpinho, não joga as coisas no chão, não tem utilidade o trabalho do gari, será? Então, explica aí para quem está com você. Se é importante, por que é importante? Se não tivesse essas pessoas, quem faria o serviço? Como que a cidade seria se não tivesse o eletricista que põe a luz no poste? Já imaginou sem a luz do poste? As nossas casas não teriam luz. Ah, não teria máquina de lavar, geladeira, fogão elétrico, TV, videogame, música, né? Nós estaríamos sem luz. Então, pensa bem, se não tivesse esses serviços, como seria? Conversa aí com quem está com você. Muito bem. Dando continuidade, e assim, gente, com esse vídeo, ele é longo, mas eu vou fazer por unidade. Aí vocês vão parando o vídeo. Deu essa atividade? Parou. Daí, quando vai para a próxima, põe o vídeo de novo, certo? Então, tá. Na rua, muita luz na casa de Dora. A casa de Dora tem quantos andares? Então, aqui tem a casa da Dora. Olha. É tipo um sobrado. A minha casa é sobrado. Ela tem 2 andares. Mas tem casas que tem um piso mais acima. Aí são 3 andares. E sabe por que existem essas casas? Então eu vou contar para vocês que lá no começo das civilizações, as famílias foram crescendo. E não era assim quando os filhos nasciam, cresciam, casavam e iam morar na casa deles. Eles moravam todos numa casa só. Então as casas começaram a crescer, casas maiores. Só que chegou uma hora
que a casa não tinha mais terreno para aumentar tanto a casa, porque os casais, eles tinham muitos filhos, tinham 15, 16, 10, 12, imagina um quarto para cada filho. Esse filho casava, e mais a mulher do filho, o marido da filha, os filhos da filha, os netos, né? Então, o que aconteceu? Eles começaram a construir um andar em cima do outro. Foi aí que começaram a criar os edifícios, os prédios. Por quê? Porque não tinha espaço. O prédio, na verdade, o edifício, na verdade, ele é uma casa em cima da outra, né? Em cada andar mora uma família. Sabe? Então é isso que aconteceu, porque as casas térreas, que era só de um andar, era quando tinha pouca gente, não tinha tanta, só que a população foi crescendo, crescendo, crescendo. Vocês viram, era um povoado, de repente vários povoados, os povoados viraram cidades, as cidades cresceram e aumentou a população, porque nasce gente todos os dias. Todas as horas tem gente nascendo, desde de manhã à noite, toda hora tem gente nascendo. E daí morrendo também, mas também tem nascendo. Aí, o que aconteceu? Começaram a ter que construir para cima, porque não tinha mais espaço no chão para construir, certo? Então, muita luz na casa de Dora. A casa de Dora tem quantos andares? Então, cada linha dessa aqui, ó, um andar e um andar. Quantos andares tem a casa da Dora? Circule o número ali, nós temos de 1 a 6. As lâmpadas da casa da Dora estão acesas em todos os cômodos? Dá para ver ali, se está acesa vai estar brilhando, né? Há pessoas em todos os cômodos? Então, olha lá, cada parte está dividido. Quarto, banheiro, tem um banheiro em cada andar. Tem 2 quartos, tem a sala, tem a cozinha. Tem gente em todos os andares? Sim ou não? Daí vocês vão marcar, tá bem? E o que a Dora e os seus familiares podem fazer para economizar energia elétrica? Gente, vejam lá, quando a gente está em casa, a gente só acende a luz onde nós estamos, né? É que nem aquela coisa da água, tem que economizar, tem que cuidar. A luz também. Então, se eu estou na sala, a luz do meu quarto não precisa estar acesa. A luz da cozinha também não, né? Não tem necessidade de ficar tudo aceso ao mesmo tempo. Então, a gente só acende a luz onde a gente está. Nos outros cômodos da casa, não. Certo? Só onde precisa. Eu vou ao banheiro, eu acendo a luz. Quando eu saio, eu apago a luz, né? Porque nós temos que economizar energia. Certo? Virando a página 5.2. Adivinhe e ilustre. E agora é bem legal. É aquilo que a gente gosta. O que é o que é? O que é o que é? É feita para andar, mas não.